Bom, e o alfa é dado por essa relação. O alfa é sempre menor que 1, então ele é o beta sobre beta mais 1. Certo? Se eu te der o beta, você acha o alfa. Se eu te der o alfa, você acha o beta. Certo? O IE é igual a IC mais IB, não é, gente? Macaulay Então, se você tiver o IB e tiver o beta, você acha o IE, não acha? Porque você vai achar o IC mais IB vai dar. Ok? O alfa Macaulay é a relação entre C e IE. Porra. Certo? Como o IE é maior que C, ele é sempre menor que 1, certo? Como o beta é maior que 1, que é o coeficiente de associação, o alfa é menor que 1, se você colocar o B embaixo e B mais 1, você vai ser sempre menor que 1, não é? Então o alfa é sempre essa relação. Ok? E o I é igual a IC mais IB, certo? Então, o tamanho da cabeça. Aqui, ó, gente, presta atenção no que eu estava falando para vocês. Mostrei assim, rapidamente. Foco. Mas, o o alfalfa. seguinte, Que eu beijei no a gente quando faz a reta de carga, o arco de carga, a gente quer colocar esse circuito, quando você vai projetar, você quer colocar ele no ponto melhor da curva, certo? Ele vai trabalhar. Ok? Então, esse ponto que você coloca na curva, chama o ponto DCE quiescente. Certo? Que é esse ponto aqui, ó. Você tem as curvas lá, então você quer colocar bem no meio, porque esse DCE, esse amplificador, ele pode ficar variando aqui, certo? Quando a tensão dele fica variando, o DCE fica variando aqui, ok? Aqui, ó. Então, como ele estivesse variando aqui. Então, ele não pode chegar na saturação, certo? Nem pode sair das curvas aqui. Então, ele tem que fazer uma variação mais ou menos constante, certo? Então, nós vamos fazer a equação desse cara aqui, ó, que é o que vocês não estavam entendendo. BBB na tensão da fonte, certo? Nós vamos fechar essa malha aqui, não vamos? Sim. Aqui não passa corrente de base? Não. Em cima da resistência de base, não passa? Isso. E aqui na tensão entre base e emissor? É ou não é? BB é. Isso aqui, ó, é a base. Isso aqui é o emissor, né? Isso aqui é o coletor, né? Exato. Então, BBB, né? IBRB mais MR. BBB, a tensão da fonte é igual a somatória das quedas, né? Elevação é a fonte igual a somatória da queda. Então, BBB, IBRB mais MR, certo? Sim. Tranquilo? Então, IB é igual a quê? BBB menos MR sobre RB. Quando ele está conduzindo, o VBE é mais ou menos 7. Ok? Agora, olhando essa relação aqui, ó, nós temos VCC, não tem, gente? Positivo aqui, negativo aqui. Somatória das elevações igual a somatória das quedas. Então, VCC é igual a quê? Aqui passa uma corrente, não passa? Qualquer corrente, um C, né? IC. Então, a queda de tensão é IC e RC, né? Então, VCC é igual a quê? IC e RC mais VCE. Coletor. Então, está fechando esse lado. Ok? Agora, olha aqui, gente. Tem valores aí. Isso aqui é a equação do segundo grau, de primeiro grau, né? É uma reta. Com valores? Não, não é? VCC, IC, RC mais VCE, não é? Sim. Então, olha aqui, ó. Se IC igual a 0, se a corrente coletor igual a 0, colocamos valores.
O que vai dar? VCC igual? VCE. Então olha aqui, ó. Se C igual a 0, VCC igual a VC. Então tá nesse ponto da curva, certo? Eu achei o meu. E aqui embaixo. Valeu. Certo? Tranquilo? E agora, se eu tiver meu VCE igual a 0, eu estou aonde? Aqui, ó. Eu vou fazer o contrário. VCE igual a 0. Eu tenho que IC igual a quê? VCC sobre RC. Então, isso aqui, ó, é VCC sobre RC. Certo? VCC sobre RC. Tranquilo? É só olhar na fórmula aqui. Aqui, ó, IDC é igual a 0, IC de saturação e VCC sobre. Então, o que eu fiz, gente? Isso aqui é chamado de reta de carga, certo? De carga. É onde você polariza o transistor de maneira trabalhar melhor na curva. Então, na página. As fórmulas da torcida dessa vez está certa? Tá. Ah, não, isso aí é só questão de marca.